Aleluia, glória a Deus. Mais um dia, mais um devocional. Mais um dia entrando nos lares. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje se encontra em Marcos 9, do versículo 33 a 35. Chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aleluia! Aleluia, Deus da glória! Alguns assuntos que não valem a pena discutir. Por isso precisamos de alguns critérios antes de entrar em debate. Aleluia, Deus! Critério 1, da utilidade, né? Lá em Tito 3, do versículo 9, evita discussões insensatas, genealogia, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Antes de entrar numa discussão, eu preciso saber qual é a utilidade do assunto, o porquê ou o propósito de se discutir tal assunto. Quando os discípulos e os fariseus discutiam sobre um jovem endemoniado, sem poder fazer nada, Jesus o repreendeu e libertou aquela vida do sofrimento. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em Marcos 9, do versículo 14 a 20. Não adianta ficar discutindo e não fazer nada para resolver o problema. Critério 2, do tempo. Primeiro eu falei da utilidade, agora eu quero falar do tempo. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aleluia! Antes de entrar numa discussão, preciso saber se é necessário gastar tempo com isso, ou quanto tempo será preciso para chegar a uma conclusão. Se não houver uma disposição para vencer o assunto e passar para a fase posterior, antes será uma discussão inútil. Os discípulos discutiram entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus, e Jesus o repreendeu, porque não era necessário debater sobre isso. Está lá em Marcos 9, do versículo 33 a 37. Alguns assuntos vêm apenas para nos parar ou atrasar o que estamos fazendo. Não perca tempo com as discussões inúteis. Está lá em Neemias 6, do versículo 3. Aleluia, Deus da glória. Critério 3. Primeiro eu falei de quê? Critério do tempo. Critério da ética. Aleluia. E da utilidade. Glorificado seja o teu santo nome. Lá em Romanos 14, do versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Antes de entrar numa discussão, precisamos saber se está havendo respeito entre as partes. Se houver uma relação injusta, onde um fala sozinho e o outro apenas tem que receber informações, então é um monólogo e não uma discussão. Quem está disposto a falar também deve
ser disposto a ouvir. Quando os discípulos foram reclamar com Jesus sobre pessoas que expulsavam demônios em seu nome, o mestre disse que deveriam deixar e não falar daquelas pessoas. Está lá em Marcos 9, do versículo 38 a 41. Se a pessoa não estiver presente para se defender, ou se o assunto não nos compete, então é antiético discutir. Jesus ouvia as pessoas e perguntava a opinião e o princípio antes de apresentar sua doutrina. Está lá em Marcos 12, do versículo 29 a 31. Aleluia! Existem assuntos que não são de nossa competência discutir. Então devemos deixar para quem é devido. Não entre em assuntos que você não pode fazer nada. Não perca tempo com coisas inúteis. E tome cuidado para não ser antiético. Então nós falamos aqui agora, nesse momento, né? Acabei de falar do critério 1, que é a utilidade. Evitar a discussão. Aleluia. Critério 2, do tempo. Nem se ocupe em fábulas, coisas que não tem nada a ver. Critério 3, ética. Não entre numa discussão que muitas das vezes não é sua. Ah, porque fulano disse isso, disse aquilo. Aleluia, Deus. Que utilidade tem isso agora? Porque nós sabemos que o ser humano, ele é assim. Ele fala, ele discorda, ele não aceita. Aleluia, Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Dar tempo ao tempo. E a ética, qual é? Não discutir. Se o problema não é seu, somente oriente, converse, mas deixe que ambas as pessoas resolvam. Não se metam. Porque o que acontece? Você toma a dor de um irmão ou de uma irmã e você não sabe o que realmente aconteceu, o porquê daquela discussão. Então, quando você não sabe, procure saber, converse com ambas as partes, para que você venha entender o que aconteceu. Muitas das vezes a pessoa vem e toca o pau no irmão, na irmã, mas não sabe o que aconteceu de verdade. Pergunte, converse. Aleluia, Deus. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas ficam com raiva, com ódio de um irmão, sem saber o que aconteceu. E o porquê aconteceu, né? Aleluia, Deus. Então, critério 1. A utilidade, né? Evitar discussão insensatas. Aleluia. É mesmo que você discutir religião. Se fulano é católico, ou é protestante, ou é macumbeiro, ou é espírita, não discutam. Somente ora. O poder da oração, Deus vai mostrar. Ah, irmã, não mostrou hoje, amanhã vai mostrar. Se o irmão está errado ou está certo, Deus vai mostrar. Porque muitas das vezes uma discussão, ela é tão forte. A discordância é tão grande que chega um a matar o outro. Tira a própria vida do irmão. Às vezes pela inveja, pelo olho grande. Porque não conquistou o que o irmão tem. Ei, vaso de Deus. Busca Deus. Peça discernimento de Deus para não discutir.
Quando nós temos esse Deus, a gente sabe que a nossa carne é fraca. Às vezes a gente vai para a carne, vai. Mas peça direção, te ajoelha. Peça a direção de Deus antes de discutir. Ah, fulano falou isso. Não discuta. Vá orar. Ah, fulana pensa isso e aquilo de ti. Amém, glória a Deus. Vamos glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Eu muitas vezes, quando eu ouvi alguém falar alguma coisa a meu respeito, eu chorava muito para Deus. Hoje eu tenho um entendimento. Até os problemas que passo é para que eu venha me fortalecer mais na fé. Ei, irmão, irmã, está passando problema? Te humilharam? Confia no Senhor. Um dia você vai rir de tudo isso que você está passando. Um dia você vai glorificar o nome do Senhor e não ter nenhuma tristeza mais dentro de você, porque tudo já passou. O nosso Jesus, ele morreu por mim e por ti. Vamos somente fazer a vontade de Deus. Olha somente para Jesus. Ah, mas a minha irmã não fala comigo, ou meu irmão não fala contigo. Peça perdão de Deus, peça que Deus venha perdoar. Ore pelo seu irmão. Somente ora. A partir do momento que nós colocarmos o nosso joelho no chão e não discutir, não discuta, porque quando você discute, se você é um servo, uma serva de Deus, você já está perdendo, já está entrando na da pessoa. O inimigo, ele quer isso. O inimigo, ele quer ver as pessoas se matando, se duelando. O inimigo, ele quer isso. Mas Deus, ele quer que nós sejamos mansos. Tenha coragem, mas tenha mansidão. Apresenta para Deus o teu problema. Aleluia. Pede discernimento, sabedoria de Deus, mas não discuta. Hoje eu estou de uma forma que eu falo assim, Senhor, eu não vou discutir com aquela pessoa. Eu não vou falar nada. Aleluia. Sabe por que eu não vou falar mais nada? Vou começar só a agradecer a Deus. Porque nossas lutas, nossas dificuldades, é para o nosso crescimento espiritual. Creia nisso, dessa forma. Amém? Creia, está passando dificuldade? Estão te caluniando, estão te difamando. Agradeça. Porque o nosso Jesus foi chamado de Beelzebu. Eu também já fui chamada de Beelzebu. Uma vez o pastor disse para mim, eu disse, pastor, me chamar de Beelzebu. Dê glória, irmã. Dê glória. Porque Jesus também foi chamado de Beelzebu. Entendeu? Então, tudo dê glória. A cada dificuldade, a cada calúnia, a cada difamação, dê glórias. Porque cada glória que tu der é algo que Deus vai mudar na tua vida. Continua, olha para Jesus. Não perca o foco. O foco é Jesus. Ele morreu por mim e por ti. Naquele madeiro lá. Ele morreu por mim e por você. Aleluia. Para que nós sejamos salvos. Então creia somente nesse Deus. Ó Deus da glória, da vitória do teu povo. Desce com verdadeiro maná, Senhor. Porque aqueles que te servem, Senhor, não vai faltar nada. Porque tu não vai permitir, Senhor. Tu vai descer do céu e trazer, Senhor. Porque nós servimos um grande Deus, um grande leão da tribo de Judá. É um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele é por mim, ele é por ti. Somente creia. Está passando dificuldade, está passando peleja no teu ministério. Confia no Senhor. Olha só para Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Derrame bênçãos sem medidas. Aleluia, Deus. Abre, Senhor, teus celeiros para o teu povo, Senhor. Eu te peço, Jesus, abençoa, visitando, Senhor.
Eu te peço o leito dos hospitais, os enfermos nos lares. Oh, Deus da glória, visita o lar do irmão Almeida, visita o lar do irmão Manuel, visita os lares do povo que tem mandado, tem enviado mensagens, pedindo orações. Visita aquele homem que está na UTI, Senhor. Visita ele, Senhor, que teve um AVC. Oh, Deus da glória, eu te peço, Senhor, cada vez mais, Senhor, que nós viemos te servir, fazer a tua vontade. Que nesse dia de hoje, Senhor, nos levanta, nos fortalece, o nosso corpo, a nossa alma, para seguir fazendo somente a tua vontade. Abençoa minha família, minha parentela. Fala assim para Deus. Abençoa meus inimigos. Abençoa meus amigos, Senhor. Derrama tuas bênçãos sem medida. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.